Olá, eu sou o Lucas e esse é mais um episódio do Letras na Rede. Nesta série, estamos abordando a obra Papéis Avulsos, do Machado de Assis, que é uma das leituras obrigatórias do vestibular da URGS de 2021. Hoje eu vou conversar com você sobre A Sereníssima República, que é o 9º conto desse livro. A primeira coisa que a gente tem que prestar atenção nesse conto diz respeito à nota introdutória do Machado de Assis, em que ele nos diz que o sentido do conto é restrito e que aborda as nossas possibilidades eleitorais. Isso nos dá pista, basicamente, do tema ou do assunto do conto, que é falar sobre eleições e política. Além disso, a gente pode usar a nota para mais ou menos entender a época em que o conto foi publicado. Esse conto saiu originalmente no dia 20 de agosto de 1882 na Gazeta de Notícias, que era um jornal que circulava no Rio de Janeiro, capital do Império Brasileiro na época. 2 meses depois, saiu o livro Papéis Avulsos. Só que 1 ano antes, em janeiro de 1881, entrou em vigor no Império Brasileiro a Lei Saraiva, que instituía o título eleitoral no Brasil. Se a gente somar todas essas informações, a gente pode mais ou menos pensar que uma ideia de república, ou seja, mudar o sistema de governo do império para a república, já podia estar pairando na sociedade carioca da época, já que Rio de Janeiro era a capital do Império Brasileiro, era onde Machado de Assis vivia e onde seus contos eram publicados. E vale lembrar também que a proclamação da república aconteceu pouco tempo depois disso, em 1889. Essa discussão política aparece no conto do Machado por meio de muita ironia, um recurso que ele usava muito e por meio do qual ele fazia aparecer a sua crítica aos valores, aos hábitos, aos comportamentos da sociedade, e nesse caso, mais precisamente, a política brasileira e seu sistema eleitoral. Ou as possibilidades eleitorais com uma possível república, como ele deixa claro na nota introdutória. Agora, você já imaginou se um humano compreendesse o modo de vida de um grupo de insetos, organizasse esse grupo em sociedade e, dominando a linguagem entre eles, organizasse eles num sistema republicano, um sistema de governo tal e qual ao dos humanos? É mais ou menos sobre isso que esse conto fala. A Sereníssima República como narrativa é, na verdade, uma conferência. E uma conferência, ela é geralmente apresentada por uma pessoa, certo? Nesse caso, o nosso apresentador é também o narrador, que em primeira pessoa vai expor ou vai apresentar essa conferência. Tudo do seu ponto de vista. O nosso narrador-personagem, que é como a escola costuma chamar esse tipo de narração, é o Cônego Vargas. Mas atenção, cônego não é o nome dele. De acordo com o dicionário, um cônego é um padre que trabalha na igreja, auxiliando o bispo em todas as suas tarefas. No sentido figurado, o dicionário diz que o cônego também pode ser um padre que se dedica muito pouco ao trabalho. A gente não pode afirmar isso em relação ao Cônego Vargas, porque a gente não tem elemento suficiente na narrativa para dizer que esse sentido figurado caracteriza ele. Mas a gente pode desconfiar, porque como a gente vê na narrativa, ele está muito pouco envolvido com a igreja e muito envolvido com a ciência. A conferência do Cônego Vargas é destinada a um público que não fala. A gente só ouve, ou melhor, a gente só lê a voz do Cônego Vargas na história. Mas a gente sabe que esse público está ali, porque ele interage de vez em quando, reclama de uma risada que ouve da plateia, enfim. Mesmo quando o Cônego Vargas está descrevendo coisas que acontecem no seu experimento científico, e para isso aparece a terceira pessoa, a gente não pode esquecer que é sempre ele o narrador, sempre ele o nosso palestrante ou conferencista. Ele então vai contar que fez uma descoberta inédita na ciência. Lembrem que isso, final do século XIX, 1870, 80 e uns quebrados. Ele fez uma descoberta inédita que seria digna de ser publicada no Globo, que era uma revista de tendência científica e republicana da época. Pois bem, o Globo, segundo o Cônego Vargas, teria dado a notícia de que um cientista inglês descobriu um tipo de comunicação entre os insetos, fazendo um experimento com as moscas. O Vargas, então, conta que ele fez a mesma descoberta muito tempo antes desse cientista inglês. Eu vou ler para vocês o trecho em que ele fala sobre isso pela primeira vez. Senhores, vou assombrar-vos como teria assombrado Aristóteles se lhe perguntasse: credes que se possa dar um regime social às aranhas? Aristóteles responderia negativamente, como vós todos,
porque é impossível crer que jamais se chegasse a organizar socialmente esse articulado arisco, solitário, apenas disposto ao trabalho e dificilmente ao amor. Pois bem, esse impossível, filo eu. O Cônego Vargas, então, faz as vezes de um cientista e vai acabar se envolvendo muito profundamente com esse experimento social dele, que ainda carece de maior comprovação, como ele deixa muito claro. Mas o experimento vai ser organizar as aranhas em sociedade. Ele diz que seu estudo está alinhado com as principais teorias da ciência em voga, como o naturalismo, o evolucionismo. Ele até cita o Darwin em certo momento do conto. Ele ouve risos da plateia quando fala sobre as aranhas, mas sai na defesa delas, criticando o parasitismo do gato, do cachorro, da galinha, sempre dependentes do ser humano. Também critica o mosquito, a pulga, que perturbam o ser humano, tiram o sangue e nada colaboram para o desenvolvimento da sociedade. Por outro lado, quanto às aranhas, ele diz o seguinte: a aranha, senhores, não nos aflige nem defrauda, apanha as moscas, nossas inimigas, fia, tece, trabalha e morre. Que melhor exemplo de paciência, de ordem, de previsão, de respeito e de humanidade? A primeira aranha chegou à presença do Cônego Vargas no dia 15 de dezembro de 1876. No dia seguinte chegaram mais 3 e ele acabou alojando elas num canto da sua chácara. Ele descreve então a espécie que ele conhece da seguinte maneira: era tão vasta, tão colorida, dorso rubro com listras azuis transversais, tão rápida nos movimentos e às vezes tão alegre que de todo me cativou a atenção. O nosso conferencista então conta que descobriu, analisando essas aranhas, o idioma araneida, a linguagem das aranhas, e que até preparou uma gramática para uso pessoal e que agora ele estaria preparando essa gramática para um uso formal e acadêmico. Tem até um tom exagerado nessa parte, porque ele diz que pensou em desanimar 20 vezes desse trabalho, mas nunca desistiu. Pois bem, o Cônego Vargas não vai falar sobre a linguagem araneida. A gente não tem nenhum exemplo dessa língua. Até porque não é a sua intenção. A sua intenção, como ele deixa muito claro, é ressalvar os direitos da ciência brasileira, que, pela sua experiência, é superior ao exemplo da ciência inglesa, como foi publicada antes na revista O Globo. Em janeiro de 1877, ele já contava com 20 aranhas. Em fevereiro do mesmo ano, ele tinha 55. E em março, eram 480 aranhas. Ele decide, então, colocar em prática o experimento e organizar elas em sociedade. Para fazer isso, ele se vale de algumas coisas, como o seu tamanho, a sua estatura em relação às aranhas e também o domínio que ele já tinha sobre o idioma araneida. Considerando essas duas coisas, ele diz que as aranhas o viam como o deus das aranhas. O livro, ou o caderno em que ele tomava nota sobre o seu experimento, segundo ele, era visto por elas como o registro dos seus pecados, o que fazia com que elas se comportassem de uma maneira exemplar. Só que para a ideia funcionar, era preciso que ele desse a elas um sistema de governo. Ele estudou várias possibilidades, inclusive muitos sistemas atuais da época, que, na sua crítica, eram bons, mas tinham como defeito existir. Estão vendo aí como aparece ou como transparece a ironia, a crítica do Machado de Assis? Pois bem, restava ao Cônego Vargas criar um novo sistema ou restaurar um sistema do passado, já que os atuais não serviam. Ele decide pela segunda opção e restaura um modelo da Sereníssima República de Veneza. Essa república, que existiu de fato, funcionou entre os séculos 7 e 13 e seria um modelo clássico de república, dividindo o poder em 3 esferas: o poder supremo, no Doge, que seria como o chefe de Estado, o poder aristocrático, no Senado, e o poder democrático, nos conselhos. Acontece que as famílias aristocráticas começaram a ocupar também os conselhos, diminuindo o poder do governante e o poder democrático desses conselhos. No século XIII, o principal desses conselhos passou a ter seus cargos hereditários e não mais eleitos democraticamente. E foi aí que a Sereníssima República começou a ruir. Vamos voltar para a Conferência do Vargas. Depois de dizer que ele vai usar um modelo da Sereníssima República de Veneza, ele explora o sistema eleitoral dessa república, que, segundo ele, exclui qualquer vício, corrupção, cobiça pelo poder. Copiando o modelo de Veneza, a eleição funcionava mais ou menos assim. Escreviam-se em umas bolas os nomes dos candidatos e essas bolas eram colocadas dentro de sacos. A cada eleição, tiravam-se os nomes dos candidatos eleitos de dentro do saco.
Seria mais ou menos como um sorteio, democrático se a gente pensar que todas as pessoas, ou todas as bolas, têm a mesma chance de ser tiradas de dentro desse saco. As aranhas aceitam a proposta do Vargas, e logo é organizada uma grande assembleia em que se decidiu que o primeiro saco teria 5 polegadas de altura por 3 polegadas de largura. 10 damas, 10 aranhas no caso, seriam chamadas para tecer esse saco e passariam a ser reconhecidas como as Mães da República. Também havia o oficial das inscrições, que era o responsável por escrever o nome dos candidatos nas bolas, e, no dia das eleições, o oficial das extrações, que era quem tirava as bolas de dentro do saco para preencher os cargos em eleição. Só que aí veio o primeiro problema. A eleição ficou viciada na largada, porque um legislador percebeu que havia 2 bolas com o nome do mesmo candidato. O que a Assembleia decide fazer então? Reduzir o tamanho do saco em largura, de 3 polegadas para 2 polegadas. O argumento era de que se houvesse menos espaço, havia menos possibilidade de fraude. E veio o segundo problema. Por distração do oficial das inscrições, um candidato deixou de ser inscrito. Aí a Assembleia decidiu que o saco devia voltar às dimensões originais. E lá foram as 10 damas da República refazer o saco. No meio dessa confusão toda, morreu o primeiro magistrado e era preciso fazer uma eleição também para substituir esse cargo. E eram 2 os candidatos, Razeroth, do partido retilíneo, e Magog, do partido curvilíneo. Vamos abrir parênteses agora para mais ou menos entender como funcionava a divisão partidária da República das Aranhas. Uns entendem que as aranhas devem fazer teias com fios retos, é o partido retilíneo. Outros pensam, ao contrário, que as teias devem ser trabalhadas com fios curvos, é o partido curvilíneo. Há ainda um terceiro partido, misto central, com este postulado. As teias devem ser urdidas de fios retos e fios curvos, é o partido reto-curvilíneo. E, finalmente, uma quarta divisão política, o partido anti-reto-curvilíneo, que fez tábua rasa de todos os princípios litigantes e propõe o uso de umas teias urdidas de ar, obra transparente e leve em que não há linhas de espécie alguma. Para uns, a linha reta exprime os bons sentimentos, a justiça, a probidade, a inteireza, a constância, etc. Ao passo que os sentimentos ruins ou inferiores, como a bajulação, a fraude, a deslealdade, a perfídia, são perfeitamente curvos. Os adversários respondem que não, que a linha curva é da virtude e do saber, porque é a expressão da modéstia e da humildade. Ao contrário, a ignorância, a presunção, a toleima, a parlapatice são retas, duramente retas. O terceiro partido, menos anguloso, menos exclusivista, desbastou a exageração de uns e outros, combinou os contrastes e proclamou a simultaneidade das linhas, como a exata cópia do mundo físico e moral. O quarto limita-se a negar tudo. Vamos voltar então para a eleição do primeiro magistrado. Nem o Razeroth, nem o Magog foram eleitos. O primeiro porque faltou a letra H do início do nome, e o segundo porque faltou a última letra G. Venceu um tal político obscuro e os candidatos pediram uma devassa, ou seja, um processo investigativo para descobrir o que tinha acontecido. O oficial das inscrições confessou o erro, mas não foi punido porque ninguém queria culpar alguém por erro de ortografia. A Assembleia então manda mudar o saco para que fosse feito de malha e assim fosse um pouco transparente e todo mundo pudesse ver os nomes inscritos nas bolas dentro do saco. Só que aí veio o quarto problema, porque, como diz o Cônego Vargas, o comentário da lei é uma eterna malícia. Um tal de Nabiga armou com o oficial das inscrições para que a sua bola fosse sorteada, quando se escolhia para um cargo entre apenas ele e mais 2 candidatos. A solução da Assembleia foi mais uma vez voltar o saco às dimensões originais. Mas eles já não sabiam que esse saco era problemático? Bom, o resultado, mesmo com erro ortográfico, passaria a ser aceito desde que 5 pessoas, ou melhor, desde que 5 aranhas, fossem lá e comprovassem que a bola sorteada era de tal candidato. E aí acontece o quinto problema, talvez o que mais chama atenção em todo esse conto. Faz-se uma eleição para o cargo de coletor de espórulas, que seria como um coletor de impostos entre as aranhas. E eram apenas 2 candidatos, Nebraska e Caneca. A bola sorteada foi a do Nebraska, mas faltava a última letra do seu nome, de modo que ficava parecendo Nebraska.
Tudo bem, já que 5 aranhas foram lá, compareceram e disseram que era de fato a bola do Nebraska. Só que o outro candidato, o Caneca, resolveu pedir uma comprovação de que a bola sorteada era do Nebraska e não a dele, do Caneca. A Assembleia decide chamar então um filólogo, um especialista em estudo de linguagem, que era também metafísico, matemático, alguém muito importante na República das Aranhas. E esse filólogo diz o seguinte: faltava no nome Nebraska apenas a última letra, a letra A. Isso, segundo ele, não seria para abreviar, porque ainda havia espaço para mais 2 ou 3 sílabas. Portanto, a falta era intencional, para chamar a atenção justamente para a letra K, que ficava no final da palavra. Só que a letra K, segundo ele, se reproduz no cérebro de 2 formas. A forma gráfica, que é como a gente lê e escreve a letra K, e a forma do som, que é como a sílaba CA, K, que lembra, segundo ele, e faz o cérebro pensar na primeira sílaba do nome do outro candidato, K. Depois disso, ainda segundo o filólogo, é natural que o cérebro queira continuar formando uma palavra, e lembrem, havia espaço para mais 2 ou 3 sílabas. O natural, segundo ele, é voltar ao começo do nome Nebraska e puxar a primeira sílaba. Logo a gente puxa a primeira sílaba de Nebraska, ne, que vira a segunda sílaba de Caneca. Pronto, segundo o filólogo, já temos as 2 primeiras sílabas do nome do outro candidato, Cané. Falta ainda um K no final para que o nome fique completo, Caneca. E como é que se faz isso se a sílaba que está sobrando em Nebraska é Brás? Como que se transforma Brás em K? O filólogo diz que essa é uma das coisas mais fáceis de demonstrar, mas ele não demonstra nada. Porque, segundo ele, o público, ou seja, a Assembleia das Aranhas, não tem preparo suficiente para entender o significado espiritual, filosófico da sílaba, as suas origens, fases, efeitos, enfim, uma enrolação que ele faz. No fim das contas, ele não explica muito como, mas diz que é evidente que o nome inscrito na bola é, na verdade, Caneca e não Nebraska. Depois disso, qual foi a solução da Assembleia? Abolir a prova das 5 aranhas e, mais uma vez, mudar as dimensões do saco, que agora seria de 4,5 polegadas de altura por 2,5 polegadas de largura. Não funcionou e os problemas continuaram. Tentaram fazer o saco em forma de triângulo, depois cilindro, ampulheta, mas nunca chegaram à perfeição. O Cônego Vargas então fala em Erasmus, que era a personagem responsável por levar as mudanças no saco às 10 damas da República a cada vez que elas tivessem que refazer o seu trabalho. Ele conta a elas a história de Penélope, que na mitologia grega era esposa de Ulisses e passou 10 anos esperando a volta dele da Guerra de Troia. Como o tempo passa e não se tem notícia de Ulisses, o pai de Penélope sugere que ela se case outra vez. Ela, como era fiel ao marido, preferiu esperar, mas para não desagradar o pai, diz que se casaria de novo depois de tecer a mortalha de Laerte, que era o pai de Ulisses. Ela tecia então de dia e desmanchava de noite, até que Ulisses voltasse. Vamos voltar ao conto e ler o trecho final, que é quando Erasmus fala com as 10 damas da República. Vós sois a Penélope da nossa República, disse ele ao terminar. Tendes a mesma castidade, paciência e talentos. Refazei o saco, amigas minhas, refazei o saco, até que Ulisses, cansado de dar as pernas, venha tomar entre nós o lugar que lhe cabe. Ulisses é a sapiência. O que significa sapiência? Significa erudição, sabedoria, conhecimento, enfim. As Penélopes da República, ou seja, as 10 damas da República, precisam tecer o saco outra vez e outra vez e outra vez, até que esse Ulisses metafórico chegue, até que o conhecimento chegue à Assembleia das Aranhas, à República das Aranhas como um todo. Até que isso aconteça, ao que tudo indica, não vai ter fim a corrupção eleitoral, como tinha destacado a professora Marisa Lajolo lá no vídeo de introdução à série sobre papéis avulsos. Se você não viu esse vídeo, o link vai ficar aqui embaixo na descrição. Sobre a Sereníssima República, é isso. Até a próxima! Não esqueça de conferir os outros vídeos da série e de seguir o Letras na Rede aqui no YouTube e também no Instagram, no Twitter e no Facebook, pelo @Letras na Rede. Deixe nos comentários as suas dúvidas e perguntas sobre esse conto ou sobre a obra do Machado de Assis.
Ao final da série sobre papéis avulsos, voltaremos para responder suas perguntas.